Olá, comunidade 247, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Hoje eu tenho a honra de receber uma visita ilustre. Temos aqui o ator José de Abreu, ator, intelectual, ativista, né, Zé? Tem uma série de papéis aí que você encarna. Querido, é um prazer te receber. Obrigado por aceitar o convite, viu? É isso. Eu peço ao pessoal da comunidade desculpas que eu me mudei e minha luz, que foi a primeira entrevista que eu dou desde que eu cheguei no Brasil, eu estou com a luz assim tá meio dramática, meio teatral. Olha que honra, não? Esquerda, assim. Você é um ser iluminado em si, Zé. Não tem problema, tá ótimo. A sua presença ilumina os palcos do Brasil, ilumina o palco do 247. Querido, a gente vai falar um pouco. O Zé lançou aí, recentemente eu fui, inclusive, no lançamento da Abreografia, né? O livro com a história de vida. Então a gente vai falar um pouco disso tudo, vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco do cenário atual, fala de tudo um pouco. Hoje, falar um pouco de arte, que eu acho que é fundamental, a gente precisa também aproveitar a tua expertise, a tua experiência de vida nesse sentido. Mas eu queria começar, Zé, falando um pouco desse livro que você lançou aí recentemente, né? Acho que faz alguns meses que você lançou a tua biografia. Conta um pouco para a gente, querido, como é que surgiu essa ideia, como é que... Pois é, eu acho que... Eu não sei, eu me mudei para a França em 2014 e comecei a morar fora e só vinha para o Brasil para fazer novela, né? Estou assim já há 8 anos. E lá em Paris eu estava sozinho, morando sozinho e comprando coisas para o apartamento e tal, aprendendo a falar francês e estudando um pouco de arte também, de artes plásticas e tal, visitando centenas de milhares de museus, né? Uma loucura aquela cidade. E aí eu fui para Portugal dar uma entrevista, lançar uma novela lá. E eu dei uma entrevista para um jornalista chamado Daniel de Oliveira. Hoje ele é diretor artístico da SIC, um dos canais mais importantes lá de TV. Ele é um jornalista muito interessante, porque ele faz uma pesquisa sobre sua vida. Ele me perguntou coisas que eu não lembrava, como é que eu brincava com meus filhos, de gato safado, de ursinho bobalhão, ele sabia coisas incríveis. E quando eu dei a entrevista, fui embora para a França, quando eu vi a entrevista na França, me deu vontade de botar no papel aquelas histórias, né? E aí comecei a escrever. E demorei uns 5 anos, sei lá, escrevi 900 páginas. E aí aquela história de editora, como é que ele tinha fazer, acabei fechando com a U-Book, que é uma empresa brasileira, era uma startup, agora já está consolidada, estão no Canadá, no México, e lancei e fiz um audiobook, né? Depois de escrever, fui fazer o audiobook. O primeiro eu fiz sozinho na Nova Zelândia, estava morando lá, e gravei sozinho, é horrível. Eu descobri que eu sou ator, e ator é um pau mandado. A gente tem sempre um diretor, vai para a esquerda, vai para a direita, me dá mais emoção, me dá menos emoção, enfim, a gente aprende a ser dirigido. E lá eu não tinha direção, eu demorei 3 vezes mais. O segundo livro eu já gravei aqui, tinha vindo para fazer a novela, gravei o segundo livro aqui já com uma técnica de som e uma diretora, aí já foi muito mais fácil de fazer. Mas aí o livro está sendo ouvido, está sendo vendido, não tem uma grande distribuição do livro físico, mas talvez o ano que vem eu viaje pelo Brasil para fazer lançamentos. Teve muito convite naquela época, mas eu estava com problema eu tinha que ir para Portugal, tinha uma gravação para fazer lá, e eu não pude viajar. Mas eu acho que o ano que vem a situação política, eu acho que deve melhorar, deve apaziguar. E também é um problema, eu vou fazer lançamento de livro, vai ter que ter segurança, porque os caras... Os bolsonaristas vão lá encher a minha paciência, tem que divulgar, né? Mas agora eu acho que o ano que vem as coisas no Brasil vão melhorar, estou muito esperançoso. Essas 2 pesquisas, aliás, né? Sensacionais, né? Não poderiam ter sido melhores. A Datafolha demonstrou que, de fato, o Lula está muito forte, isso assustou demais
E uma coisa que hoje a gente tem certeza, se o Ciro desistir, ele acaba com o Bolsonaro. Se o Ciro quiser acabar com o Bolsonaro, ele acaba. E o que te parece essa possibilidade, entrando aí um pouco na seara política? A gente sabe que você tem uma participação muito enfática nesse sentido. Você acredita nisso? Que eventualmente Ciro Gomes possa ter esse gesto de nobreza para evitar um segundo turno? Porque a gente sabe o que está em jogo, né, cara? A gente sabe que, de repente, um segundo turno pode catalisar um processo golpista e pode criar uma dor de cabeça incrível para o país. Eu acho que não sou só eu, né? Eu acho que já tem hoje uma parcela da imprensa, do mainstream, já dizendo que uma vitória do Lula no primeiro turno é o melhor antídoto para um golpe, né? Agora é muito louco, né? A gente em 2022 discutindo se o Bolsonaro vai dar golpe ou não. É um negócio meio fora de lógica, mas você imaginaria que aconteceria aquilo nos Estados Unidos, do presidente da República ser censurado justamente, né, pelas empresas de televisão, porque estava mentindo descaradamente numa entrevista ao vivo, e tiraram o cara do ar, o Trump foi eliminado do Twitter, mas os malucos invadiram o Capitólio. A gente jamais imaginaria que isso poderia acontecer, um ato de terrorismo interno desse nível, né, nos Estados Unidos. Mas aconteceu. Se deram mal, né? Estão todos agora indo para a cadeia. E não aconteceu nada e tal. Eu acho que uma vitória, sem dúvida, no primeiro turno, para você anular, você vir com esse papo de anular uma eleição no primeiro turno, você vai anular quê? Todos os 300 congressistas, os senadores, os deputados, todos os governadores que, porventura, tenham um ganho no primeiro turno. É muito mais difícil, né? E aí também depende dos outros candidatos. Fora a demonstração política, né, que o Lula daria de ganhar no primeiro turno, com uma vitória, mesmo que não seja cachapante, mas ganhar no primeiro turno é um sinal muito claro, né, de rejeição ao governo que está aí, porque o Bolsonaro está no poder, quer dizer, ninguém perdeu a eleição ainda no Brasil, né, na reeleição, ninguém perdeu, ele vai ser o primeiro. Sim, e tá rifando o que ele pode, né, Zé? Então você viu agora aí o TCU liberou a privatização, Eletrobras, aeroportos, enfim, eles estão querendo privatizar tudo, empresas que dão lucro e que ajudam, portanto, inclusive, a financiar o próprio Estado brasileiro. Então, isso também, de alguma forma, é um apelo do bolsonarismo, no sentido de tentar se comunicar de uma forma mais enfática com essas elites políticas, elites econômicas, sobretudo, né? Que a gente sabe, o Guedes, o bolsonarismo já ascendeu com essa proposta ultra neoliberal, e a ver como é que isso se comporta ao longo dos próximos 4 meses. Agora, a pergunta que eu te colocaria é o seguinte, Zé. Ele diz que não vai participar dos debates. O Bolsonaro já disse isso. Ele não vai participar dos debates no que diz respeito ao primeiro turno, pelo menos. Ele disse, não vai participar. Ele pretende participar no segundo turno. Não te parece que isso pode ser um indício que ele queira melar o que aconteça no segundo turno das eleições? Porque você tem razão, manter. Como é que você vai anular a eleição de todos os parlamentares que concorrem no primeiro turno? Mas isso não pode ser um sinal, essa reflexão que eu gostaria que você fizesse, de que ele pretende legitimar o que aconteça em primeiro turno e melar uma eventual a derrota por Lula no segundo turno. Como é que você sente essa questão? Olha, sinceramente, eu não consigo imaginar o que ele pode fazer para melar a eleição. É uma coisa meio... Eu acho que ele é um palhaço, é um bobo da corte. Eu acho que ele chuta, ele fala qualquer coisa, entendeu? Não tem mais... Agora estão dizendo que já estão querendo rifar o Guedes, né? Hoje já vi um movimento aí dos bolsonaristas que estão culpando o Guedes. Mas esse negócio, nenhum presidente foi a debate, né? Nem o Fernando Henrique, nem o Lula. Acho que nem a Dilma, no primeiro turno, quando teve reeleição. Mas em 18 foi a primeira vez que não houve debate nem no segundo turno. E isso é muito sintomático. Ali foi... Ele, sem vergonhosamente, ele
meteu o atestado médico e a empresa resolveu não cancelar o debate. Quer dizer, normalmente faria-se o debate com a cadeira vazia, né? Mas resolveu-se quebrar a cara, né? Foi uma pena, mas eu acho que ele não tem condição de debater com ninguém. Ele não vai a debate, nem em segundo turno ele vai. Ele vai se não tiver jeito mesmo, se for pior. Porque ele será destroçado num debate com o Lula, né? Ele não entende nada, ele não trabalha. E se o Lula faz 2 ou 3 perguntas que um presidente da República, em exercício, tem obrigação de saber, ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem ideia de quantas toneladas de ferro o Brasil exporta, quantos barris de petróleo a Petrobras produz. Ele não tem ideia dessas coisas, entendeu? Ele não sabe nada. Eu vi uma vez o Zé Dirceu conversando com e o Lula também. O Zé Dirceu sabia tudo. Quantos sacos de café o Brasil exporta por ano? Quantas toneladas de ferro? Quantas toneladas de soja? Ele não tem ideia de nada. Ele, acho que seria destroçado. Fora que ele não consegue falar, né? O cara é uma cavalgadura. Mas eu tenho fé que vai haver um movimento pró-Lula assim, muito intenso. Eu acho que essa pesquisa já deu uma... Eu acho que, voltando a falar do Ciro, eu acho que o Ciro cada vez mais, quer dizer, ele não sai desses 7%, né? 7, 8%, ele não chega no 2 dígitos. E ele continua descendo a boca no PT, descendo a boca no Lula. Ele está cada vez mais se afastando do próprio PDT, eu acho, sabe? Eu acho que já tem muita gente no PDT que está vendo que para que continuar nesse caminho, se esse caminho não tá resultando em nada, a não ser queimando pontes. Eu acho que se houver uma conversa entre Lula e Ciro, eu acho que o Lula não está aí, o Lula não está nem respondendo ao Ciro, né? Aliás, nem o Bolsonaro, eles estão usando o Ciro para atacar o Lula, mas eles não estão respondendo ao Ciro. Então, certo, não tem nada, ninguém responde ao terceiro, não tem que responder. Não está ameaçando porra nenhuma, só vai dar... Isso é coisa pro comediante. O Gregório, tudo bem, vai debater, ele não é candidato a nada, mas jamais o Lula vai debater. Aquilo que o Gregório falou, você, não, ele não tem tempo de debater com o comediante, aliás, ele deve estar transando, né, uma hora dessa. Sim, e que coisa, né, Zé? É muito bem lembrado, que coisa o Ciro se apresentar de uma maneira tão mesquinha, tão complicada, frente a alguém que, em última análise, estava tentando até dizer que, olha, eu te respeito, o Gregório chegou a dizer isso, eu votei em você em 2018. Então, como é que você recebe uma pessoa? Eu te digo, olha, você é um ator, eu te admiro, as tuas novelas são incríveis, o teu trabalho no cinema é incrível, e porque fundamentalmente era isso que o Gregório estava tentando dizer. Ciro, você tem um, né? Valorize-se, vamos lá, o teu trabalho, você tem uma vida pública, e ele se põe a agredir o cara, falar de Zelensky, de aquela história de 10 assessores, você deve estar com 10 assessores, aí o cara mostra, aí ele fala assim, não, mas eu não tenho nada, não tem problema, eu tenho assessores ótimos. Papo de louco, eu tá se perdendo. Exato, as coisas que não fazem o menor sentido, cara. Então, assim, eu me parece perdido. Eu não sei o que vai dar esse negócio. Isso está aparecendo cada vez mais, está aparecendo uma certa dose de loucura, não sei, está virando um problema psicológico, porque o que ele espera? O que vai acontecer? Mesmo que ele continue, vai, e o que pode acontecer? O Lula ganhar no primeiro turno, ele pode ir para Paris, porque não vai precisar do voto dele, e o Lula ir para o segundo turno e ele ir embora para Paris de novo. Ele diz que não vai votar em nenhum dos dois outra vez e tal. Então, e aí vai o quê? Daqui 4 anos ele vai de novo se lançar? Não sei. Eu acho que uma das coisas que o Ciro podia fazer, eu acho que era aceitar uma conversa com o Lula, desistir da candidatura e ser ministro do Lula, entendeu? Ele é um cara competente, pô. Ele pode fazer um acordo com o Lula. Eu acho que o Lula não teria o menor problema. Ou seja, até para não cair no ostracismo, né? Porque veja, uma figura que foi capaz de se reinventar de uma forma incrível, a gente tem, independentemente de discordar, ele sempre esteve na posição antípoda do que eu acredito ser um projeto de país, sobretudo para as camadas mais empobrecidas. Mas o Geraldo Alckmin fez isso.
O Geraldo Alckmin tomou um golpe do Dória, ficou numa situação delicadíssima, chegou perto do ostracismo político. E isso não sou eu que estou dizendo. Ele teve 4% dos votos, entende? E se reinventou. E foi capaz de alguma forma, reorganizar a sua trajetória e hoje está aí na iminência de assumir a vice-presidência da República. Então, me parece óbvio que o Ciro deveria ser capaz de fazer esse mesmo cálculo e de entender que se as minhas pretensões não terminam aqui, eu preciso seguir. Eu preciso ir em frente. Quantas vezes o Ciro já se candidatou? 3, 4. Foram muitas. Umas 4, né? Acho que por aí. Só que ele é novo, Zé. Teve aquela que ficou perto, qual foi? 2000 e... Que ele chegou a estar em primeiro quando foi aquela primeira sobre a Patrícia. Eu não sei exatamente de cabeça, cara, mas pensa comigo, faz um cálculo rápido aqui. O Ciro Gomes tem 64, 65 anos. O Lula está com 7,6. Em 2030, que seja daqui a 8 anos, o Ciro vai estar em 2030, cara, com 72 anos. Entende? Se ele faz um movimento estratégico agora, no sentido de adotar as posturas relativamente certas, ele não encerraria a carreira política dele, sobretudo de uma maneira tão complicada, fazendo o papel de garoto propaganda do Bolsonaro, que é o que de muitas maneiras ele está se prestando a fazer, entende? Agora, enfim, isso envolve uma série de coisas que eu não sei o que ele pretende, se ele de fato vai para a França, vai para Paris. E aí tem um assunto. Eu acho que ele deve estar. Sabe, eu acho que ele acha que ele já queimou as pontes todas, né? Já destruiu as caravelas. Eu acho que ele está nesse suicídio político como uma coisa meio de. Sabe, meio de missão. Por isso que eu acho que tem um componente psíquico forte aí, porque não faz sentido contratar o João Santana por uma fortuna para ficar fazendo essas besteiras. Ciranha, Homem-Aranha, uns negócios constrangedores. Está dando vergonha, está ficando constrangedor. É difícil a gente... Eu não sei, porque é um bom quadro, não tem como se dizer que... Tanto que ele foi bom ministro, né? Ele foi um bom ministro. Zé, valeria a pena. História... Você viu que o Lima Duarte disse para Regina Duarte, não? Que ele disse: pô, não vai terminar assim, Regina. Capricha nisso aí, pô. A gente tem uma história, né, na cultura brasileira, e ele disse isso, tipo assim, não vá terminar assim, Regina, não vá terminar apoiando o pior governo mais nefasto, fascista, que acabou com a cultura no país. Capricha para terminar. Ainda que fosse para terminar, o Ciro poderia dar uma caprichada nesse negócio, para não... Mas o Ciro fica numa situação, César, você vê que a imprensa não considera ele a terceira via, né? Ele é de esquerda, ele tem uma postura que não vai ser terceira via nunca. Ele não vai pegar voto de terceira via, porque a terceira via teria que ser uma terceira via paz e amor, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, uma coisa mais paz e amor. Não degladiando do jeito que ele... Ninguém está dando bola para o Ciro, né? O fato é esse. Que a partir dessas últimas pesquisas, então, ninguém está dando bola mais para ele. Ele conseguiu uma respirada com a história do Greg, mas pegou mal para ele. Pelas pesquisas que eu vi, foi mais negativo do que positivo. Totalmente, me parece. Aí eu acho que, sabe, um amigo meu, marqueteiro, eles não gostam de chamar de marqueteiro, ele fala, mas não se bate em quem está em terceiro. Você bate em quem está em segundo, você não bate em quem está em terceiro, você ignora. E o Lula sabe muito bem disso. Porque o Lula nunca respondeu ao Ciro, né? Ciro todo dia chama ele de ladrão, agora a Folha publicou que nas 2 últimas semanas ele aumentou as críticas ao Lula
consideravelmente, continua criticando o Bolsonaro, claro, mas aumentou muito as críticas ao Lula. Isso não está levando ele a lugar nenhum, entendeu? Não sei se o João Santana que está... Não sei quem é o mais louco. O seu próprio Lupe, né, cara? O Lupe também me parece uma pessoa que é consciente, teve um cargo parlamentar na gestão petista, poderia de alguma forma, enfim, não sei se isso acontece ou não, mas poderia dizer, olha, o que está em jogo agora aqui é o resultado da eleição. A despeito de você ter 7% e você não ter a menor chance de ir para o segundo turno, porque, evidentemente, se você tem 25%, 30%, ninguém vai pedir para você desistir. Isso claro. Não faz o menor sentido e seria loucura da parte de quem pedisse. Exato. Agora, na medida que você tem 7%, só que esses 7% podem ser eficazes no sentido de derrotar o pior projeto que o país já teve, faz sentido, inclusive em termos de capital político, que você claro, assim... Pô, vamos eliminar o Bolsonaro no primeiro turno, vou fechar com o Lula. Entende? Agora, é óbvio que isso é tão preponderante que a gente gasta 15, 20 minutos da conversa falando, porque pode definir a eleição e ainda em primeiro turno. Porque nós não estamos falando de um Bolsonaro, nós estamos falando do Ciro. O Ciro é um bom quadro político para o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Poderia ser um grande presidente, eu não tenho dúvida disso. Poderia meter uma mão na merda, como ele gosta de falar, em coisas que ninguém teve coragem de meter, sei lá, com esse jeito, mas não deu. Essa história, quem é que tem uma tradição, né? Tancredo não conseguiu ser presidente. É uma questão, ser presidente da República parece que é uma questão de... O Aécio também não, é uma questão de destino político, né? O Lula ninguém mais imaginava, o Lula estava em cana até pouco tempo. Até uns 2 anos era Haddad, né? Que a gente estava pensando em relançar o Haddad, que tem recall, que o Lula não poderia jamais ser candidato. Mas agora, você vê que eu estou voltando a falar de literatura. Você lê a biografia do Lula, é impressionante que destino que esse cara tem, né? Você vê que o destino dele é... Por isso que eu acho que o Lula vai ganhar no primeiro turno e vai ser uma vitória meio acachapante, sabe? Eu acho que ele vai ter tempo de viajar o mundo, sabe? Trazer investimento. Quando ele assumir, eu acho que ele já vai ter trabalhado um bom tempo. E eu acho que é muito importante ganhar no primeiro turno também, que é para eliminar essa possibilidade de Bolsonaro. Porque o que vai ser, imagine, de outubro a janeiro, Bolsonaro vai comprar trator, caminhão de lixo, cadeira e mesa, 3 bi de cadeira e mesa que iam jogar fora, porque não tem nem escola para isso. A situação é grave. Eu confio muito. A última entrevista que eu dei, eu falei, quando eu estou otimista, é primeiro turno. Quando eu estou pessimista, é segundo turno. Me parece que é um cenário bastante plausível, que de fato a vitória do Lula dá azar cantar gol antes da hora, mas é o que tudo indica, né? Então, se você tem materialidade histórica, pesquisa, fundamentalmente todos os institutos de pesquisa apontando para essa direção, parece que a resolução, na pior das hipóteses, é a vitória do Lula no segundo turno. Na melhor das hipóteses, a gente se livra do bolsonarismo já em primeiro turno. Agora, Zé, deixa eu te perguntar, querido. Você sabe que a gente tem, né? Boa parte da audiência aqui, a audiência inteira da TV 247 é tua fã, as pessoas adoram o teu trabalho, eu sou teu fã, já te disse isso em outras interações, e fundamentalmente o Brasil inteiro. Acho que até os bolsonaristas, eles brigam contigo, mas assistem a tua obra meio que escondidinho, sabe? Para não falar que está assistindo o Zé de Abreu, mas não tem muito como fugir de assistir as tuas novelas, os teus filmes, enfim, ler a tua biografia. Você é um ícone da cultura brasileira e, fundamentalmente, sem dúvida, até os próprios bolsonaristas te acompanham nesse sentido. O que você pretende fazer a seguir, Zé? Conta para a gente um pouco como é que estão os teus projetos aí, o que você está vendo, se você já está gravando alguma coisa, se você está dando aula, como é que está? Contratado de novo pela Globo, essa relação de 41 anos
não acabou ainda. Hoje a gente é contratado por obra certa, não é mais por contrato longo, mas já é a segunda novela que eu faço. É uma nova novela das 6, chama Mar do Sertão. É uma novela extremamente interessante, do Mário Teixeira. Eu adorei a sinopse, sabe? Uma sinopse, o cara escreve muito bem. Ele ganhou um Jabuti, um romance chamado A Linha Negra. E é aquele universo, sabe, de uma cidade que fica no sertão, que é um lugar que não existe, chama-se Canta Pedra, uma cidadezinha, onde tem aqueles arquétipos, tem o coronel, o delegado, o prefeito, o padre, a mocinha, o mocinho e tal. Mas é muito bem escrita. E uma novela, assim, mais no sentido tradicional mesmo de novela. Eu acho que vai lembrar, não tem uma parecência assim tão... Mas vai lembrar Roque Santeiro, A Indomada, o Porto dos Milagres, essas novelas que a Globo fazia, que ou original de Dias Gomes, Aguinaldo, ou inspirado em algum autor, essa coisa da cidade, esse microcosmo, né, que fica meio... Não é realista, não é realismo fantástico, mas não é aquele naturalismo de novela normal da Globo. Tem um overzinho. O prefeito é muito engraçado, tem o jornalista é muito engraçado, tem um overzinho nos personagens, né? Tem os arquétipos. A gente estava conversando hoje. A Débora Bloch faz a minha mulher, eu faço um coronel, Tertúlio. E essa coisa que a gente é meio arquetípico, entendeu? Nossos personagens não são aquele personagem realista, naturalista. Tem um overzinho que dá que tinha na Indomada, que tinha em Roque Santeiro, Pedra sobre Pedra, essas Saramandaias, sei lá. Né? Não chega a ser fantástico, mas fica perto. É muito interessante, ele escreve muito bem. O diretor é o Alan Fitzgerald, eu nunca tinha trabalhado com ele está se dando super bem também. Estamos discutindo a minha cara, como é que vai ser a minha cara e tal. A gente começa a gravar daqui uns 15 dias. E se eu vou ficar de bigodão, barba, cabelo, enfim. Isso tudo ajuda a criar o personagem e tal. E estamos nessa fase de discussão. Essa semana que vem vou experimentar roupa. Ele usa muito couro, chapéu. Ele é um fazendeiro, um carendel. Ele é o dono do açude, o único açude que tem na cidade. Quem tem água tem poder. E ele tem água. E estou muito entusiasmado. Fazia muito tempo que eu não fazia um trabalho assim. Tenho feito mais novela das 8 que são mais realistas, né? No Brasil, hoje em dia e tal. A última que eu fiz foi super em cima da que é um lugar ao sol, né? Que você tinha fazia o dono do milionário lá, meio de ideias de esquerda. E que é um personagem interessantíssimo, como eu vi, né? Que é o pai da Bárbara, que tinha 3 filhas ali, que acho que era a Andréa Beltrão, a Aline Moraes, né? Aline Moraes e a Ana Baird, filha do Antônio Pedro. Exato, e eu achei um personagem interessantíssimo porque de muitas maneiras era um personagem rico, tinha suas contradições, mas era um sujeito honesto e que estava sendo enganado por absolutamente todo mundo, de todos os lados, né? O que você aprendeu, cara, com esse personagem? Eu acho interessante, a Alicia Manza, ela escreve muito bem também. Eu acho interessante essa coisa, se você entra no... A grande falha dele como ser humano é não soube ser pai, né? Ele casou com mulheres bem mais novas e mulheres diferentes. Uma delas era completamente perturbada, a mãe das duas mais novas, e ele se enfiava no trabalho, então ele foi um péssimo pai. E herdou 2 filhas péssimas. A Andréa Beltrão era a melhorzinha, mas as outras 2 eram completamente neuróticas. E tinham seus motivos, foram abandonadas aos 12, 13 anos numa casa com uma mãe louca. Mas ele era um cara honesto, ele tinha... O pai dele, né, era um argentino, e ele falava muito no pai dele, dessa coisa da hombridade, de tratar bem os funcionários, de brigar para ter creche, ter curso de formação. E
atender os colaboradores, né? Uma coisa de um capitalismo meio superado, né? Antigamente havia uns empresários brasileiros mais nacionalistas, alguns até com ideias socialistas, levemente, mas pessoas cultas, que liam, que tinham uma visão de mundo menos tacanha, né, do que os empresários hoje, a grande maioria deles. Quer dizer, hoje em dia você não ouve mais falar na burguesia nacional, nos industriais, nos empresários que tinham amor pelo país, que defendiam o crescimento da indústria e tal. Hoje em dia, eu acho que essa coisa do patriotismo no capitalismo sumiu. Hoje você não se vê mais empresários nacionalistas. Virou uma coisa meio que vier, vai. Se é para vender mais, ganha mais, tudo bem, vamos embora. E o que te parece, cara? Essa é uma discussão que me interessa, Zé. Você conhece o Alisson Mascaro? Sabe quem é o Alisson Mascaro? O Alisson Mascaro é um professor da USP, um autor que tem sempre aí no 247, está sempre na comunidade, né? Tem, exatamente. Ele está sempre aqui no 247. Então, para as pessoas que nos assistem nesse momento, pesquisem a obra do Mascaro. Vale a pena. Ele tem Crise e Golpe, ele tem diversos livros maravilhosos, cara. E ele diz o seguinte: o Mascaro te diz que o Estado, como ele está organizado hoje, sob a égide da democracia liberal burguesa, é a construção sociopolítica do capital. Enfim, quando a democracia não for mais conveniente ao capital, o capital no sentido do termo marxiano mesmo, um processo que expropria a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como único meio de sobrevivência e a partir daí tira mais valor dessa força de trabalho, resumidamente. Ele diz que o Estado, como a gente conhece, é uma construção do capital nesse sentido e que isso não tem limite, cara. Isso não tem limite. Então, se você não está no cerne do capitalismo, vide aí Estados Unidos, Inglaterra, talvez esses países que são centrais na geopolítica global, você vai ser explorado até não dar mais. Você vai ser explorado até os recursos se acabarem e a gente vê fundamentalmente o que o bolsonarismo está fazendo no Brasil nesse sentido. Os efeitos práticos disso são iminentes. Você tem gás de cozinha a R$150, você tem dólar estadunidense, a taxa de conversão batendo em R$6, você tem a economia destroçada, você tem gente morrendo de fome, enfim. Como é que você sente essa questão, cara? Te parece que é muito romântico falar de socialismo ou te falar de uma mudança abrupta e a gente tem que manter a discussão dentro do campo político considerando o quadro capitalista que a gente tem organizado, ou te parece que a gente deve sim estimular que as pessoas pensem em um processo revolucionário, que a gente deve debater? É uma pergunta legítima, tá? Não é uma pergunta retórica no sentido... Tem que debater, sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando, enquanto você falava, é uma coisa que... Eu sou meio pessimista em relação à revolução, à implantação do socialismo numa democracia, porque você vê o seguinte, a gente vive uma democracia do capital, né? É a democracia do capital. Então, mas é a democracia possível hoje. E assim mesmo a gente está levando, ela está apanhando muito da direita, né? Essa nossa democracia, embora seja uma democracia totalmente voltada ao capital, que não tem menor... Está muito longe de qualquer revolução, né? E assim mesmo eles não estão satisfeitos. Essa coisa de luta contra o comunismo, né? É como se a luta contra o pecado, né? É a luta contra o pecado, né? A luta contra o comunismo, essa coisa que ainda funciona. Quem que é comunista no Brasil, sabe, virou uma coisa assim de eles não têm, as pessoas que chamam a gente de comunista, eles não têm a menor ideia do que é comunismo, né? Virou um xingamento assim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Europa, em plena ditadura, quando eu vi a Itália forrada de vota comunista, me deu até medo. Eu olhava para o lado, assim, saca? Porque você vê a palavra comunismo assim, ser exposta sem nenhuma censura.
Imagine no Brasil, se você prega um cartaz "Votem comunista", você seria preso, torturado e desaparecido, né? Então, mas eu acho que a direita conseguiu criar esse discurso de que comunista é ruim, comunista é pecador e tal. Eu acho tão distante você pensar hoje. A gente está pensando em reeleger o Lula, e que a direita aceite o resultado de uma eleição democrática. Pensar em revolução, em socialismo, fica uma utopia distante. Temos que pensar, temos que discutir, sem dúvida nenhuma, sempre. Você vê que a relação capital e trabalho, né? O trabalho cada ano perde mais, né? Eu me lembro de antigamente, na minha juventude, se fazia sociedade assim, né? O mecânico fazia sociedade com um cara que tinha grana e eles rachavam, né? Era uma companhia limitada de capital e trabalho. O mecânico ia lá todo dia e o capitalista ia no fim do mês receber metade. Mas era o capitalista que alugava a loja, comprava as máquinas, e dividia. Hoje em dia, se você for fazer isso, o capitalista vai querer te dar 10% da divisão dos lucros. Não existe mais a menor possibilidade de haver uma sociedade de capital e trabalho onde o trabalho e o capital valem a mesma coisa. Exato. Quer dizer... ele é um processo que se torna mais agressivo enquanto ele se desenvolve. Ele não mantém sempre o mesmo nível de exploração, né? Zé, e deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você chegou a cogitar a entrada na política institucional. Como é que você sente isso hoje? Isso se mantém? Você mudou de ideia? Te parece que você pode fazer mais fora? Houve uma explicação. Foi um equívoco. Houve um equívoco. Quando a gente estava discutindo, se fez um estudo e aí chegou-se à conclusão de que eu não poderia trabalhar na Globo, porque é uma concessão pública, que eu poderia trabalhar em Netflix, em streaming, nessas players. Mas depois, até um advogado do PT, que um amigo meu me alertou para uma lei que a Dilma promulgou, a lei da pessoa exposta politicamente, PPP, que, na realidade, eu me tornando uma pessoa politicamente exposta, eu não poderia trabalhar em nenhuma dessas empresas americanas que tem um compliance rigorosíssimo. E é durante o tempo do mandato, ou de uma secretaria, ou do ministério, ou de uma empresa, tanto faz. Você trabalhou para o governo, seja municipal, estadual ou federal, você vira pessoa exposta politicamente durante o teu cargo e mais 5 anos depois. E isso torna exposto politicamente também seus filhos. Então, nenhum filho meu, e eu tenho muitos, poderia trabalhar com qualquer coisa ligada ao governo, ou qualquer empresa que tivesse um compliance rigoroso. Então, além de eu não poder mais trabalhar na minha profissão, que eu adoro, que eu poderia até ceder, era a ideia, né? Se eu ganhasse a eleição, ficar um tempo sem trabalhar, mas os meus filhos iriam se prejudicar muito. 2 deles, principalmente, têm muito trabalho com empresas. Um deles é advogado de empresas que tem um compliance rigorosíssimo, teria que abrir mão. E o outro também tem uma relação também grande com as empresas paragovernamentais, que também teria que abrir mão. E um deles perderia 70% do seu funcionamento. E é uma escola, não é nada grande, não, mas eu não podia levar meus filhos para uma situação dessa. E depois teria que ficar 4 anos mais 5 sem poder atuar. Eu achei que era 4 anos e fim, não. Mas essa lei que foi uma lei da Dilma, para evitar realmente que você saia do governo e entre numa empresa. Tem muita gente fazendo isso no governo, não estão respeitando essa lei. Agora mesmo a gente soube de um que trabalhou no governo e foi para, não sei se foi para Petrobras ou para não me lembro mais, mas teve um cara que saiu aí do governo e foi trabalhar num banco. Isso não pode, tem a lei da pessoa exposta politicamente. Mas ninguém está dando muita bola, né? É engraçado isso, como parece que as leis mudaram no Brasil. Não mudou nada. O Bolsonaro... Imagine você se Dilma ou Lula fizesse um oitavo dessas loucuras que o Bolsonaro faz. O cara não trabalha.
Ele vive de férias. Em dia de trabalho, ele vai andar de motocicleta lá em Goiás. Não, é inacreditável. Além de ser uma figura execrável, inepta. Política direto, né? Com o dinheiro do povo. Quer dizer, e ninguém faz nada, É muito louco isso. Hoje o filho dele lá comprou a casa com dinheiro de advocacia. O cara não é representante de ninguém, nunca. Não tem nenhum. O Flávio Bolsonaro. Eles falam qualquer coisa. Eles falam qualquer coisa. E você sabe que quem faz muito isso é o regime americano. Eles chamam de porta giratória, que você vem para a iniciativa pública e depois já sai para exercer cargo na iniciativa privada, e isso gera um círculo vicioso que é extremamente nefasto. Então, em alguma medida, faz sentido, mas faz sentido se for acatado e for exercido por todo mundo. Você, por exemplo, você vai trabalhar no Banco Central, imagine, você fica com informações lá que vão... Claro. Você fica com um repositório de informações que vai durar uns 5, 6 anos, por isso que acho que a Dilma falou, o tempo e mais 5 anos pode ser processado, pode ser chamado a prestar contas do que está fazendo. Ótimo exemplo. E aí, Zé, parece que tem agora, nada impede que você atue como conselheiro, certo? Essa lei não implica que você possa dar teus conselhos, sobretudo para a área de cultura, para a área da vida pública de forma mais ampla. Como conselheiro, você pode agir, certo? Sem dúvida. Nesse sentido, eu quero te perguntar isso, enquanto conselheiro, tá? Porque você viveu o governo petista, você viu uma série de coisas e uma série de coisas que eu particularmente teria as minhas observações. Naturalmente, eu não tenho a mesma influência que o Zé de Abreu, eu não tenho acesso às mesmas pessoas. Agora, qual seria o conselho, se você pudesse dar hoje, o que você diria que te parece pertinente no sentido de derrotar o bolsonarismo e de iniciar um processo de reconstrução do país? O que te parece pertinente que a gente faça nesse sentido, Zé? Olha, tem uma coisa que o Bolsonaro fez, que ele colocou praticamente todo mundo artístico contra ele. Quer dizer, hoje em dia, o cu da Anitta é mais importante do que eu. Eu tô com muitos processos. Agora o velho da van está processando uns 20. Nós estamos nos organizando, porque isso já chama-se ativismo judicial. Eu nunca tinha feito nada, ele publicou uma foto minha com o símbolo dele, eu sendo manipulado pelo Lula, o Lula com uma cara e 4 dedos me manipulando. Quer dizer, ele usou uma imagem minha, né? E ele está processando um monte de gente. O Malafaia está me processando, estou com um monte de processos. E um dos processos de São Paulo, que a gente foi até o Supremo, os desembargadores deram uma multa para eu aprender. Isso não existe na Constituição brasileira. A multa era uma multa pecuniária, sim, mas que o réu aprenda a se comportar. Quer dizer, isso é uma censura prévia, né? Não existe a multa nunca é para servir de exemplo. A multa é por um ato que você fez do passado, não para prevenir atitudes no futuro. A gente foi até o Supremo, o meu advogado ficou muito triste porque perdeu, ele achava que era uma casa ganha, porque isso não existe na lei, né? Mas caiu na mão do Barroso e o Barroso deu ganho de causa para os desembargadores de São Paulo. Mas essa história a direita resolveu entrar com um monte de processo, né? Não só o velho da van, tem vários outros que fazem isso. Teve uma época que igrejas evangélicas começaram a processar gente de esquerda, advogados, deputados e tal, e era a mesma petição inicial que vinha do Brasil inteiro. E é uma coisa chata, porque você tem que... Embora muitas vezes eu consiga advogado pro bono,
mas você tem que ficar dando explicação, levantando a sua defesa, procurando agressões que você sofreu. Quer dizer, pô, o Malafaia me acusou de ter dívida com a Lei Rouanet. Eu nunca tive dívida com a Lei Rouanet, mas ele insiste até hoje. Então, na defesa que eu vou fazer, quando eu for intimado que eu vou fazer, eu vou dizer, eu estou me defendendo. Assim como o velho da van usou imagem minha, sem a minha autorização, ferrando a minha imagem, me colocando como um marionete do Lula. Ele está usando a minha imagem. Aí eu reagi e ele me processa. Mas isso enche o saco, entendeu? Mas voltando a falar, eu acho que o Bolsonaro, eu não estou mais sozinho, né? Como eu estava há uns 4, 5 anos. Ou eram a meia dúzia, Paulo Betti, o Antônio Grassi, Osmar Prado, você contava nos dedos. Hoje você tem todo um meio artístico fazendo campanha por Lula, né? Outra coisa que eu gostaria de fazer é que o Bolsonaro expôs muito as Forças Armadas, né? Expôs o pior que existe nas Forças Armadas. Eu acho que isso é muito ruim para as Forças Armadas, é muito ruim para o Brasil. Para o país é muito ruim você ter umas Forças Armadas desmoralizadas como elas estão hoje. Se eu fosse o Lula, talvez ele deva estar já fazendo isso, que ele é muito mais político do que eu, não há nem a menor comparação. Eu acho que é pegar militares que existem, militares bons militares e bons democratas no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e tentar reverter esse processo, entendeu? Porque não é bom para o Brasil a gente ter a polícia dessa maneira, atuando dessa maneira que está, tanto aqui no Rio quanto em Sergipe, esses casos. E essa coisa de... Me parece que hoje a Polícia Federal, na reunião que teve com os partidos, a Polícia Federal, pelo que eu li, foi muito cuidadosa quando conversou com os partidos sobre a campanha que eles vão fazer a proteção dos candidatos, que essa proteção não é política, é uma proteção técnica e científica. Estão comprando carros novos, equipamentos novos. A impressão que deu para os partidos foi que eles estão querendo se distanciar dessa coisa de que a Polícia Federal é bolsonarista, entendeu? Porque teve aquele delegado, né, que é o responsável pela proteção, que é um bolsonarista. E essa reunião que teve anteontem, com os partidos, a impressão que deu, para quem percebeu, é que a Polícia Federal estava dizendo o seguinte: vocês podem confiar na gente. Porque seria terrível, né, você ter um bolsonarista fazendo a sua proteção. E assim eu acho que tem que ser com as Forças Armadas. Eu acho que tem que procurar gente nas Forças Armadas que sejam brasileiros conscientes, que sejam cidadãos íntegros, não essa cambada que se uniu ao Bolsonaro. E se você for ver, é um percentual pequeno. A gente fala tem 6 mil militares no governo, mas quantos militares tem fora do governo? Eu 310 mil. 310 mil. E esse teu ponto, Zé, é extremamente pertinente, e isso na ativa, né? É extremamente pertinente. Eu fiz um artigo para o UOL dando conta do seguinte, que você nunca viu um comandante de esquadra, você nunca viu, você viu fundamentalmente, eu não vou citar o nome das pessoas, mas você viu 3 pessoas, 3 generais que hoje estão na reserva. E boa parte da imprensa nacional caiu na esparrela de atribuir a esses 3 generais a voz das Forças Armadas inteira. Ou seja, é como se outras pessoas não tivessem voz, enfim. Agora, sem dúvida, as Forças Armadas não devem se posicionar no que diz respeito a questões sociopolíticas, não devem, mas uma vez que esses 3 bolsonaristas, que a gente sabe muito bem quem é, eu não vou falar para evitar problemas de maior ordem para a TV 247. Não, mas a gente sabe. A gente sabe quem sabe. Enfim, é que essas 3 pessoas estão falando e estão fazendo campanha aberta pró-Bolsonaro, me parece razoável que comandante de esquadra, que as pessoas que comandam a Marinha, a Aeronáutica, os brigadeiros, essas pessoas também se posicionem minimamente no sentido de dizer, veja, não somos bolsonaristas, isso para dizer o mínimo, entende? Porque também nós somos os militares brasileiros.
Exato. Eles não são militares do Lula ou militares do Bolsonaro, eles são militares do Brasil. Isso é um negócio... É muito estranho o que acontece no Brasil em relação à mídia tradicional, né? Eu sei que o Fernando Henrique não foi a debate, o Lula não foi a debate, eu acho que Dilma, não me lembro se a Dilma foi. E a Folha hoje bota, assim como Lula, Bolsonaro diz que não vai ao debate. Por que não bota assim como o FHC? Ou assim como Lula e FHC? Não, bota só o Lula. A imprensa ficou uma vara porque o Lula disse que o PSDB acabou. E a imprensa sempre foi tucana, né? Massa cheirosa. Eu quando estava na Nova Zelândia, que eu fiz umas lives lá no comecinho da pandemia, eu falei essa história, eu dei um exemplo daquelas armas que antigamente, umas espingardas, você carregava pela boca, em vez de botar o cartucho, mas o cartucho também serve. Você bota a espoleta, a pólvora, uma bucha, o chumbo e a outra bucha. Se você exagerar na pólvora, você pode explodir a espingarda, né? Então, eles carregaram muito na pólvora e elegeram o Bolsonaro, né? Era para eleger um tucano, alguém mais palatável. Mas eles pegaram o golpe contra Dilma, aquela coisa, foi dando tudo tão certo, Lava Jato, e pá, tira a Dilma, povo na rua. Empolgaram, né? Eles exageraram, não seguraram a onda. Comparar Haddad a Bolsonaro, realmente o Estadão... Mas aí você vê que eles não estão muito satisfeitos com essa possibilidade do Lula ganhar, né? Mas o destino é esse, tira a esquerda no golpe e vai voltar o Lula, vai voltar ao comando. E para eles que seja o Lula melhor, porque o que estão apanhando com o Bolsonaro, né, é impressionante. Cara, eu não sei se você pode entrar nessa seara, mas eu vi aí que saiu no 247, inclusive, que o Bolsonaro disse que não vai renovar a concessão da Globo. Você leu essa notícia? Não depende dele. Saiu o 247 publicou uma matéria de um site chamado Na Telinha. Não depende dele, então, ele não tem autonomia para fazer isso. Não, primeiro que é o seguinte, ó. A Globo, a concessão é só para TV aberta. Por que tem concessão? Tem concessão que nem linha de ônibus. Por que tem concessão de linha de ônibus? Porque senão, se cada um botasse o seu ônibus na rua, ia entupir a rua. Podia uma rua ter 10 linhas de ônibus, a outra rua não ter nenhum. Então, se tem uma concessão para que possa o tráfego... E antigamente só tinha um canal 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Que nem o dial do rádio, não pode ter mais do que o número de televisões. Então, se fez uma concessão para que tivesse aqueles canais abertos. Quer dizer, hoje tem a cabo. O cabo não é concessão, o cabo é ilimitado, é infinito. A internet é infinita, não tem concessão. Hoje você tem 500 canais na tua casa a cabo, fora os milhões de youtubers pela internet. Então a concessão é só para a TV aberta. Ia ser aquela Globo que você vê sem pagar no canal 4. O resto não é concessão. Tá. E outra, quem decide isso de concessão é o Congresso Nacional, não é o presidente da República. Quer dizer, então, isso é uma ameaça vazia. Eu li a matéria, o 247, alguém faz uma análise, que a Globo tem um ano, até dia 7 de outubro, parece, a Globo tem um ano para pedir a concessão. Até o último dia, pode. Qualquer empresa. Pede a renovação, normalmente o Congresso aprova e foi. Tá. O que esse site Na Telinha está falando é que ele vai mandar um decreto antes, pedindo o Congresso não haver concessão. Mas eu duvido que o Congresso Nacional vai dar um tiro desse no pé. Não existe como. Tá. Ô Zé, e me diz uma coisa, cara, essa questão aí da Rouanet, né, que foi uma bandeira bolsonarista fortíssima. Bicho, a terra plana não gira, ela capota. Você viu que coisa? Eu apanhei. Você falou da Anitta, eu lembrei, cara. Eu sou considerado o maior devedor da Lei Rouanet. O cachorrinho do Malafaia, aquele deputado Sóstenes,
Cavalcante, que era vice-presidente da CPI, o meu nome é o primeiro a ser convocado na CPI, nunca fui. Porque ele sabe que eu não devo. Meu nome é o primeiro, vai lá. O primeiro da CPI você tem aí nos anais do Congresso Nacional. Primeiro convocado, José Pereira de Abreu Júnior, nunca convocaram. Porque eles sabem que eu não sou inadimplente. E o problema da Lei Rouanet, agora eu saí do Twitter, mas eu estava todo dia, era o Mário Frias, aquele porciúncula, aquele PM, que eu chamava ele de PM na cultura, e me atacavam, aí chora Lei Rouanet. Eu usei Lei Rouanet 3 vezes na minha carreira, uma vez em meu nome pessoal, o resto eu sou ator. As pessoas que produzem é que pegam dinheiro de lei. O ator trabalha, para mim não interessa se o dinheiro vem da Lei Rouanet ou vem da bilheteria, não importa, você faz um contrato com o produtor. Então, quantos atores são produtores? 5%, 1% dos atores produzem suas peças? A maioria são produtores, que não são atores, que produzem peças, é uma profissão, produtor teatral. Pô. Tem associações de produtores de teatro no Brasil inteiro. E aí você vê o cara pedindo 1,2 bi para um show. 1,2 bi você monta 10 peças de teatro, cara. Que loucura, cara. Exato. E veja, a despeito da ressonância que essa pauta ganhou, né? Porque são pautas muito cretinas, muito reducionistas, que é a não mesma história do nada. comunismo. O Bolsonaro... Exato. Os artistas me odeiam porque eu sequei a teta da Lei Rouanet. Tem um monte de charge, eu com a boca, o Bolsonaro me tirando da boca da... Eu já vi várias. Agora, é um instrumento importante de fomento à cultura, não te parece? Eu acho que tem que mexer, porque ele não é feito para o Réveillon da Paulista, nem para o Carnaval Carioca, não era essa. Mas a lei, aí que tá. O capitalismo desenfreado fez com que a lei fosse... Como o governo não pode fazer censura estética, nem ética, nem moral, o governo não pode censurar uma peça que peça apoio da Lei Rouanet. Desde que você faça o projeto direitinho, com os salários do diretor, do autor, do ator, dentro do nível considerável, que você faça um projeto direitinho, o governo diz sim ou não. E aí, se você tem a aprovação, você vai atrás de patrocínio. Não quer dizer que você ganhou a autorização, você está patrocinado. 90% dos projetos não conseguem um tostão de patrocínio. É enxugar gelo. 90% o governo contrata a gente para analisar projeto, aprova projetos, agora não está aprovando, mas aprovava, porque desde que você faça o projeto bem feito, e hoje tem empresas e pessoas que fazem, você tem um projeto aprovado. Depois você tem que correr atrás do patrocinador, não é mole, não. Mesmo o cara tendo o imposto de renda devolvido, do dinheiro que ele aplica, é difícil você conseguir. É muito difícil. 90%, olha, na época do Gil, acho que era 90%. O governo gastava uma fortuna para aprovar projeto que depois ia para o lixo. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ô Zé, a gente está se aproximando aqui, infelizmente, eu ficaria 3 horas, meu irmão, conversando contigo. Você é uma cabeça brilhante, além de ser um ator brilhante, você tem uma cabeça brilhante. Vocês falam umas coisas que eu não me acho isso tudo, não. Outro dia eu fui lá na Globo numa reunião do elenco. O Brasil acha, isso não é o César, isso é o Brasil, cara. Todo mundo falava, todo mundo que ia para o palco falava de mim, você é um ícone, você é um ícone. Eu sou o decano da novela, mas o autor da novela, o que ele batalhou para me ter na novela, não via outro coronel que não fosse você, o outro diretor-geral lá da Globo, pô, batalhei para você fazer esse coronel. Não, todo mundo queria fazer esse coronel. O elenco nordestino jovem na Globo, sangue novo, tão com tesão, todo mundo vinha falar, pô, eu me senti assim, no dia seguinte eu passei mal, foi muita emoção. E era meu aniversário ainda. Que delícia. Você merece, cara. Você merece por tudo que você construiu na tua vida. Seguramente. Obrigado, César, mas a gente eu me sinto tão cheio de falhas, tão cheio de problemas, me sinto inseguro. Isso para mim, é uma maneira como vocês me veem, mas eu não consigo me ver assim. Não, mas eu acho que isso, Zé, é típico da contradição humana e é típico do ser humano que você é e do teu humanismo, de ser capaz de perceber que por trás do ídolo, que as pessoas te admiram e do ícone que você se tornou, você ainda é um ser humano, com as questões humanas que são intrínsecas. Estava te esperando aqui, estava vendo uma matéria sobre a pesquisa
Como o Auxílio Brasil não ajudou o Bolsonaro. Só era o tema da matéria, não sei se você viu. Estava a Globo News e entrevistaram uma mulher. Entrevistaram uma mulher falando da fome, que não havia mais nenhum supérfluo, às vezes até o pão vira supérfluo, que ela cozinhava arroz e ovo, e falou, pô, não sou só eu, as minhas amigas também, nós não conseguimos emprego, nunca passei por isso. Isso me dói tanto, sabe? Eu não consigo ser feliz sabendo que tem gente passando fome no país que é o maior produtor de alimento do mundo. Isso é uma coisa que me deixa, me abate, me faz ter insônia de noite, sabe? Essa coisa de... Quem falou? Foi o ex-presidente do Uruguai, Oh, meu Deus, me deu branco, estou ficando gaga. Pepe. Hein? O Pepe Mujica. Então, o Pepe que falou, né? Quando a fome de alguma pessoa te deixa preocupado, é sinal que você tem ainda um resto de caráter, né? Eu não consigo me sentir feliz sabendo que tem gente que não tem dinheiro para comer porque não consegue um emprego, porque não consegue escola para o seu filho, porque não consegue hospital. Isso tudo me deixa muito, muito triste, isso tudo me abate bastante. Mas temos que ter esperança. E que bom, porque a despeito de você ter conquistado tudo que você conquistou, você ter ido tão longe, você ter se tornado uma referência da cultura brasileira, você não se desumanizou. E isso é raríssimo, porque geralmente existe uma correlação direta entre sucesso e conquistas e perda de humanidade. Que bom que você relata que esse não é teu caso e que você continua tendo capacidade de ser humano, de se indignar e de ser essa figura fundamental para o povo brasileiro nesse sentido. Então, Zé, te agradeço demais, querido. As pessoas que se interessarem pela tua biografia, como é que elas fazem para comprar? Pois é, tem na Amazon e tem na U-Books. Na U-Books você compra e ainda ganha 3 meses de assinatura gratuita para você poder ouvir os seus livrinhos todos. E o meu livro, se quiser ouvir, é narrado por mim mesmo, na primeira pessoa, é engraçado. Muito bom, querido. Então, valeu, querido, valeu. A biografia do Zé de Abreu. A minha sobrinha, a Betina Bope, para quando você acordar. A Betina é mãe da Maria Bope, a blogueirinha do fim do mundo. E um sobrinho meu, irmão da Betina, teve um infarto e demoraram para revivê-lo. Quando ele reviveu, já estava com problemas cerebrais. E a Betina escreveu um blog, que agora virou livro, para quando você acordar. E eu estou muito feliz que está fazendo bastante sucesso, o livro está sendo super elogiado. E eu recomendo, se vocês quiserem se emocionar, leiam para quando você acordar. É uma irmã falando para o seu irmão coisas bonitas, é muito emocionante. Valeu, meu querido. Quando você acordar, fica a dica do Zé, comprem também e leiam, porque com certeza vale a pena. Um beijo, Zé, fica com Deus. Valeu. Um abração, beijo, fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, comunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.